E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, estamos prontos para continuar aqui a nossa meditação e o nosso estudo acerca desse assunto tão polêmico e delicado que é a identificação de Babilônia. Agradeço por sua companhia e também por ser o meu colaborador ao fazer essa mensagem chegar aos ouvidos de quem mais precisa. Obrigado por essa missão realizada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família. Se inscreva, acione as notificações também para você receber os avisos, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei no final da nossa meditação. Babilônia, o centro da idolatria. Eu quero dizer para você que nós precisamos entender o que João escreve sobre a Babilônia no capítulo 19. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do vinho, da fúria e da sua prostituição todos os habitantes da terra. Nós temos que entender quem é essa Babilônia para João. Quando João escreveu essas palavras, Babilônia era a cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, era um montoado de ruínas, não existia mais. Já tinha sido destruída há muitos anos, séculos. Então, o que significa isso? Então, para que nós entendamos o que é Babilônia para João no Apocalipse, precisamos entender o que era Babilônia naquele tempo. A Babilônia, naquele tempo, era um centro de idolatria. Eu já falei para você do capítulo 3 de Daniel, onde as pessoas de todas as nações são convidadas para uma cerimônia de inauguração de uma grande estátua que Nabucodonosor se levanta e ele obriga as pessoas a adorarem essa estátua. Babilônia foi denunciada pelo profeta Jeremias como um centro de idolatria e por isso a sua queda. Quer ver? Dois capítulos em Jeremias, o capítulo 50 e o capítulo 51, vai falar exatamente sobre essa queda. Se você ver na sua Bíblia, em cima do capítulo 50 tem o subtítulo Profecia a respeito da Babilônia. No capítulo 51, o subtítulo é O poder e a queda da Babilônia. No capítulo 50, a partir do versículo 33, ele está falando aqui do povo de Deus que estava lá cativo, que estaria lá cativo em Babilônia e que os seus opressores não os libertavam. Mas diz, olha, Deus está olhando. Ele fala que Deus se levantaria contra aqueles que oprimiam, que tanto oprimiram o povo do Senhor, que lutariam por eles, né? Lutaria por eles. A partir do versículo 33, eu não vou ler todo o texto por conta do nosso tempo, mas capítulo 50, a partir do versículo 33, ele fala isso, né? Ele diz assim, no verso 35, a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. Aí ele continua dizendo sobre o que Deus faria como uma retribuição à maldade que Babilônia usou contra o seu povo. E aí no verso 38 nos diz assim, escute bem, a espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Você percebeu aqui? Entre outras coisas que o Senhor Deus castigaria a Babilônia é porque a terra é de imagens de esculturas. Havia representação de divindades através de estatuetas. Eles acreditavam realmente que aquelas estatuetas deveriam receber veneração e adoração e que elas seriam a fonte da sua segurança. E diz aí até mesmo os historiadores que um dos príncipes caldeus, Marduk-apla-iddina II, ele fugiu para os pântanos do sul da Mesopotâmia com as estatuetas dos seus deuses de Babilônia, a fim de salvá-lo do exército de Senaqueribe da Síria, que estava avançando contra eles. Então ele foge do exército de Senaqueribe e agarra-se às estatuetas de seus deuses e corre para o pântano ao sul de Babilônia, a fim de que essas estatuetas, na sua concepção, pudessem salvá-lo. No capítulo 51, fala sobre a profecia da queda de Babilônia. E no versículo 17, diz assim, escute bem, todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu.
pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Olha que coisa interessante. Veja aí o linguajar negativo de Deus a respeito da adoração e a feitura, né? Não é somente adoração, mas também se fazer, né? O ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, tá vendo? Porque a imagem é mentira e nela não há fôlego. O verso 47 é mais contundente. Veja o verso 47. Escute bem. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Percebeu aqui, querido amigo? Babilônia seria destruída. Cairia, pela intervenção divina, por tantas outras coisas, mas também pela adoração de imagens. E você sabe o que é interessante? Que fazer imagens, adorar imagens, introduzir imagens no culto a Deus, era uma atitude abominável do Senhor, tanto é que ele imortalizou o seu desejo nas tábuas dos 10 mandamentos. O segundo mandamento proíbe exatamente a adoração de imagens, o verso capítulo 20 de Êxodo, né? Que fala sobre os 10 mandamentos. O verso 4 diz, não fará para ti, escute essas palavras, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Percebeu? No Salmo 115, depois você pode ler na sua Bíblia, como que o linguajar é forte, condenatório, negativo acerca daqueles que adoram imagens, aqueles que veneram imagens, estatuetas. Essa é uma prática proibida nas Escrituras por Deus. E você sabe o que aconteceu? Babilônia se tornou o centro dessa adoração. Aí nós vemos João retratando o poder de uma instituição religiosa que se levanta no fim dos dias, com as mesmas características da Babilônia do templo de Nabucodonosor, que era o centro da idolatria. Isso é terrível, viu, queridos? Isso é terrível. Você sabe o que aconteceu? Pois muito bem. O uso de imagens na adoração, que é chamada de veneração, é uma transgressão do segundo mandamento, né? Como nós vimos aí em Êxodo 20. E as imagens foram introduzidas no cristianismo no IV século para torná-lo mais aceitável aos pagãos. O cristianismo, segundo o que eles pensavam, deveria ser mais aceitável aos pagãos. E para que pudesse alcançar os pagãos, se introduziu a veneração de imagens. O que é fortemente proibida nas Escrituras. Então, você percebe que Babilônia é um poder que se embriaga com o sangue das testemunhas de Jesus, né? Com os fiéis do Senhor Jesus. Se embriaga, ou seja, é um poder que mata e assassina o povo de Deus. Quem é Babilônia? Bom, você vai chegar à conclusão de quem é Babilônia quando você reúne respostas a essas perguntas. Qual foi a instituição religiosa, qual foi a igreja que se aliou aos reis da terra, ao Estado, a fim de impor a sua vontade, que dominou por um período de tempo, mais um período longo de tempo, de milênio, inclusive, mais de um milênio. Quem foi? Quem foi que matou as pessoas por discordar dela, levando essas pessoas a serem queimadas em praça pública? Quem foi? Quem foi que introduziu a adoração de imagens como parte do culto, a fim de agradar os pagãos? Quem foi? Ao chegar à resposta a essas perguntas, você vai saber de quem as Escrituras está falando quando diz que caiu a grande Babilônia. E você há de se lembrar que essa grande Babilônia é mãe de outras meretrizes. Babilônia significa confusão religiosa, que coloca as tradições, as filosofias humanas acima da palavra de Deus, em oposição ao que Cristo falou,
né? Quando foi tentado lá no deserto, Jesus foi claro para o demônio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, foi a resposta às tentações do diabo. Ela é mãe, Babilônia, é mãe de outras meretrizes, ou seja, de outras igrejas que comungam com ela em suas doutrinas falsas. Lembrando que o vinho da prostituição de Babilônia é uma contrafação ao cálice da nova aliança no sangue de Jesus. O suco puro da uva representava o sangue de Cristo. O vinho de Babilônia que embriaga representa um falso evangelho. Ou seja, um sistema que ensina as pessoas a confiarem em outra coisa e não no evangelho, não no sangue de Cristo. De quem a Bíblia está falando? Ao reunir respostas a essa pergunta, você chega à sua conclusão clara e inequívoca. Querido amigo, querida amiga, o chamado ainda permanece. Sai dela, povo meu. Mas saia correndo, para que não seja cúmplice, para que não seja participante dos seus flagelos. Fuja dessa confusão e venha para a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É na palavra que você deve se refugiar e não no que os religiosos, não no que os sacerdotes, não no que os padres, não no que os pastores falam, mas no que a palavra fala. Se você for na palavra, ela vai te guiar rumo à adoração e à submissão à soberania divina, e é isso, afinal, que nos traz segurança. Que Deus te abençoe, querido amigo. Vamos orar? Pai querido, nos ajude, Senhor, a ter forças espirituais e morais, a fim de tomar a decisão certa, de sair desse sistema apostatado, religioso, que nos afasta do Senhor. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos aqui a nossa jornada espiritual e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.